Olá pessoal da Célula Novo Tempo. Nesse primeiro vídeo do nosso IGTV eu queria compartilhar com vocês um assunto que vocês sugeriram para mim lá naquela caixinha de pergunta que eu deixei há uns dias atrás, e eu vou fazer vários vídeos falando de alguns temas que vocês me sugeriram. E o primeiro tema que eu queria conversar com vocês hoje é sobre a importância do devocional. Sobre esse tema, tem uma passagem bíblica que fala lá em Êxodo. Eu queria ler com vocês Êxodo 16:4. E depois da leitura da palavra, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive recentemente e que me veio essa passagem ao meu coração na mesma hora do acontecimento. Êxodo 16:4. Tá escrito assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Esses dias, né? Eu creio que vocês não sabem, porque eu acho que eu ainda não postei isso aqui na célula, mas quem me segue no meu Instagram pessoal sabe que eu faço escola de líderes, né? Que mudou até a nomenclatura lá na igreja, agora é escola de discipulado. E durante essa pandemia, a gente tá fazendo tudo online, né? Só que desde o começo nós já existe um cronograma de leitura bíblica diária lá na escola de discipulado. Antes eu fazia o meu cronograma de leitura naqueles livros do pão diário, né? Eu lia um pão diário por dia. Só que agora, como é que eu faço? Na escola de líderes a gente tem um cronograma de leitura, porque durante todo o curso a gente vai ter que ler a Bíblia toda. Então, cada dia a média de leitura bíblica é de 5 livros, mais ou menos 5 capítulos por dia de leitura bíblica. E uma dessas minhas leituras diárias, para quem conhece também sabe que eu tenho a minha filha, então o meu horário normalmente ele não é fechado, o meu horário de leitura. Eu não tenho um horário X ainda para me fazer a minha meditação da palavra. Depende muito. Quando eu consigo dormir cedo, eu acordo cedo, eu faço logo pela manhã, o que é o ideal, é o que eu mais me sinto bem, porque é como se eu estivesse dedicando logo as minhas primeiras horas do meu dia ao Senhor. Mas quando eu não consigo fazer de manhã, que eu tô muito aperreada, eu faço à noite, antes de dormir. E um desses dias que eu tava fazendo a minha leitura diária antes de dormir, eu terminei os 5 capítulos bem rápido, né? E aí eu ainda tava sem sono, ainda tava bem nativa, e eu falei assim, no meu pensamento: eu vou logo começar a ler logo alguns capítulos de amanhã, que aí eu já vou me ver livre, porque toda vez que a gente faz a leitura, a gente tem que fazer uma dissertaçãozinha, uma meditaçãozinha, escrever lá no grupo o capítulo ou versículo que chamou mais a atenção da gente, o que Deus falou com a gente, e a gente tem que colocar isso tudo lá no grupo. E aí eu pensei, eu vou logo ler aqui o meu capítulo de amanhã, vou colocar logo minha meditação no grupo, porque aí amanhã, se meu dia for atarefado, eu já fico livre da meditação de amanhã. E na mesma hora veio essa lembrança dessa passagem no meu coração no livro de Êxodo, que eu li juntamente com vocês. Essa passagem, para quem não sabe, é quando o povo de Israel estava no deserto e Deus mandava o maná. O maná era um alimento, né, que descia literalmente do céu, e eles comeram esse maná durante 40 anos. E a gente sabe também que, espiritualmente falando, a palavra de Deus é o nosso alimento diário. Nenhum ser humano sobrevive sem comida, sem água, sem alimento. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Nenhum ser humano sobrevive sem o seu alimento espiritual. E a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Então, quando me veio esse pensamento de que eu queria ler logo a passagem do outro dia para me ver livre, me veio na cabeça assim: se eu começar a ter esse efeito cadeia de todo dia querer o do dia seguinte, o do dia seguinte, vai chegar um dia que eu vou me acomodar e pensar assim: eu já li o de hoje mesmo, eu não vou ler a Bíblia hoje, vou ler só amanhã. E às vezes, quando acontece isso, eu fico com preguiça, né? E aí eu vou acabar passando um dia todo sem ler a Bíblia. No outro dia, consequentemente, se eu começo a esfriar espiritualmente, eu não vou querer ler. E isso, a probabilidade de eu deixar de ler a Bíblia, de eu deixar de me alimentar, é muito maior.
Então, quando você tem uma rotina estabelecida de leitura da palavra de Deus, fica melhor para você não cair nessa cilada de se defraudar e ficar sem o seu alimento diário. E em relação à passagem que a gente leu sobre o maná, Deus não permitia que isso acontecesse, que eles colhessem a porção do dia seguinte para guardar. Quando eles faziam isso, o maná estragava, amanhecia cheio de bicho. O único dia que era permitido eles guardarem a porção do outro dia era na sexta, porque o sábado era o sábado do Senhor e eles não podiam fazer nada. Então eles colhiam o maná na sexta-feira, de acordo com a porção exata do sábado, e aí no domingo caiu o maná novamente. E o que acontece? Me veio na cabeça isso, gente, eu não posso pegar a porção da palavra de Deus que Deus tem para mim amanhã e querer usufruir dela hoje. Cada dia nós recebemos uma porção de Deus. Ah, Isa, quer dizer que cada dia eu tenho que ler 5 capítulos da Bíblia que nem tu? Não. Gente, assim como eu não sou nutricionista, mas assim como a nutrição, né, humana, cada pessoa tem a sua medida exata, a palavra de Deus também é a mesma coisa. Então, eu não posso ter a minha receita, como é o nome, gente? Quando você faz regime. Eu não posso querer que a minha receita nutricional seja igual à sua. Cada um tem sua medida. Então, espiritualmente falando, você tem que saber qual é a sua medida com Deus. Claro, gente, que quando a gente fala de Deus, quanto mais você tem dele, mais você quer. Mas o que eu quero falar para vocês em relação a isso e assimilando essa passagem, você não pode querer a sua porção, que é para amanhã, hoje. Cada dia você tem que se alimentar da palavra de Deus um pouquinho e pedir para o Espírito Santo trazer ao seu coração, à sua mente, o que ele quer falar com você hoje. Então, que a gente não possa cair nessa cilada de não ler a Bíblia todos os dias, porque isso vai fazer com que a gente se enfraqueça espiritualmente falando, e aí a probabilidade de a gente meter o nosso pé na jaca espiritualmente, de realmente cair na lama, é muito grande, porque a gente tem que se limpar todo dia, e a palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos purifica, a oração também. Então é muito importante a gente meditar na palavra de Deus diariamente, assim como a gente come todo dia, como minha mãe fala, Isa, a gente limpa a nossa casa todo dia. Então a gente tem que limpar a nossa casinha espiritualmente também todo dia. Como que eu faço isso? Orando, pedindo que o Espírito Santo de Deus limpe meu coração, limpe a minha mente, limpe a minha alma, troque as minhas vestes e eu me alimento da palavra. Me limpo e me alimento. Me limpo e me alimento. E isso é todos os dias. Cada dia tem a sua porção. Cada dia Deus fala comigo de uma maneira diferente. Cada dia Deus ministra no meu coração algo que eu preciso mudar. Então eu creio que a importância do devocional é a chave da nossa sobrevivência espiritual. Certo? Então essa é a palavra que eu tinha que compartilhar para vocês no nosso primeiro IGTV. Não vou fazer edição nesse vídeo porque eu ainda não sei editar vídeo. E eu espero que Deus te abençoe. E coloque aqui nos comentários se essa palavra realmente tocou o seu coração, se você foi edificado por ela. Se sim, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque com certeza você pode ajudar alguém a que está quase morrendo espiritualmente a reviver, a ressurgir e acordar para a vida e pensar, eu preciso voltar para Jesus, eu preciso ler minha Bíblia, porque é uma questão de sobrevivência. Leitura e oração é sobrevivência. Beijo.